Ó Deus, vida, e eu preciso do Teu Espírito, ó Pai, comigo, para que eu possa passar aquilo, ó Deus amado, que Tu queres passar para nós nessa noite. Deus, abençoe esse culto, a todos que vão assistir, ouvir essa mensagem, e que possamos ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, capítulo 15, versículo número 22. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por esse lugar. Irmãos, hoje Deus, Ele quer palestrar conosco para que todos nós, independente de quem seja, venha aprender o que Deus espera de nós. Sabe, o que Deus realmente Ele quer de nós. Aqui Samuel ele fala, ele fala com o povo que gostava de sacrificar a Deus, gostava de fazer sacrifício a Deus, mas não obedecia. O sacrifício ele é válido. O sacrifício não é que Deus não goste do sacrifício, mas o sacrifício ele perde todo o valor quando eu me deixo vencer pela desobediência. Não adianta eu fazer todo o sacrifício do mundo se eu primeiramente não buscar obedecer. Não adianta eu querer subir um monte, não adianta eu querer orar de madrugada, não adianta eu querer fazer jejum, não adianta eu querer fazer isso, não adianta eu querer fazer aquilo, tudo em prol de Deus, se eu não consigo fazer o principal, que é obedecer. É isso que Samuel está falando aqui. Ele vira e fala: eis que o obedecer é o melhor. A obediência à ordenança de Deus, ela é prioridade na nossa vida. Aquilo que Deus ele falou, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus ordenou, é para ser cumprido. Independente se você acha certo ou não, independente se você concorda ou não, Deus ele não está esperando a tua concordância, Deus ele não está esperando você achar que é certo. O que Deus está esperando é que você obedeça incondicionalmente aquilo que Ele determina. Porque aí sim, debaixo da obediência, o sacrifício é válido. Quando eu priorizo a obediência, o jejum funciona. Quando eu priorizo a obediência, a busca na mata funciona. Quando eu priorizo a obediência,
a minha oração de madrugada funciona. As coisas começam a funcionar quando eu entendo que a obediência, ela vem em primeiro lugar. E às vezes, a gente fica desleixado com as coisas de Deus. A gente às vezes fica relaxado. A gente às vezes acha que Deus não está ligando para um monte de coisa. Às vezes a gente acha que Deus não está se importando com uma opção de coisa, a qual Deus determinou e nós muitas das vezes deixamos de cumprir. E nós muitas das vezes deixamos de fazer. Aí nós queremos ir para o monte, aí nós queremos orar de madrugada, aí nós queremos fazer, nós queremos acontecer, mas a obediência está falha. Mas a obediência não está sendo cumprida. A melhor coisa é obedecer. A melhor coisa é estar atento àquilo que o Senhor, Ele quer falar conosco. A melhor coisa é eu largar tudo em prol de aprender nos pés de Jesus. Essa é a melhor coisa. A Bíblia vai falar de uma mulher, Marta e Maria. Uma, ela estava preocupada com os afazeres domésticos. Ela estava preocupada com os afazeres de casa. Ela estava fazendo tudo em prol de Jesus, hein? Que ela foi uma casa fazer lanchinho para Jesus. Mas a irmã dela ficou nos pés de Jesus, ouvindo tudo aquilo que Jesus falava. Aí a irmã vira e fala assim: Senhor, o senhor vai deixar minha irmã aí? Olha como eu estou de novo com outra aqui ajeitando as coisas, eu estou de novo com outra aqui fazendo as coisas, e minha irmã está parada. Jesus vira e fala assim: olha, ela escolheu o melhor. E o melhor é estar aqui aos meus pés, ouvindo meus ensinamentos. E isso não vai ser tirado dela. Isso não vai ser tirado dela. Muitas vezes, irmão, muitas vezes nós estamos tão atarefados. Nós estamos tão atarefados com os afazeres. Nós estamos tão atarefados com a nossa casa. Nós estamos tão atarefados com coisas supérfluas, que nós deixamos as coisas de Deus. Nós muitas vezes, por causa de pouca coisa, nós chegamos atrasados no culto, nós dirigimos com horário. Muitas vezes acontece isso, tudo por falta de organização e por falta de zelo, porque a verdade é essa. Porque quando eu tenho zelo, quando eu quero obedecer, nada impede de eu estar no pé de Jesus. E aquele que quer obedecer, aquele que tem prazer, ele corre para estar nos pés de Jesus. Ele joga tudo para o alto para estar nos pés de Jesus. O prazer dele é esse. A Bíblia vai falar, né, que o prazer do servo de Deus é meditar na lei do Senhor dia e noite. Esse tem que ser a nossa prioridade de prazer. A nossa prioridade, nós temos que entender que é a obediência àquilo que Jesus determinou. Independente se você acha certo, independente se você gosta, independente se você quer, Deus não chamou ninguém na Bíblia para fazer o que quer. Todo mundo que Deus chamou para fazer alguma coisa foi para fazer o que não queria. Mas por que as pessoas faziam o que não queriam? Porque as pessoas queriam obedecer. Porque as pessoas entendiam que, independente de concordar ou não, independente de gostar ou não, independente de querer ou não, as pessoas entendiam que a obediência era a prioridade. Porque as pessoas sabiam que não ia adiantar elas orar de madrugada, não ia adiantar ela buscar na mata, não ia adiantar ela jejuar, não ia adiantar ela fazer acontecer, se ela não estivesse priorizando a obediência.
cristão é obediência, irmão. Essa é a prioridade. E às vezes a gente está se achando, porque a gente até vai para a igreja, né? A gente até vai para a igreja, porque a gente até faz oração de madrugada, porque a gente faz o jejum, a gente está se achando. E aí a gente esquece que a nossa obediência não está 100%. A nossa obediência está falha. E aí a gente fica falando, mas Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho na tua casa, Senhor, eu tenho feito, eu tenho acontecido. Aí Jesus vira hoje e fala para você, está faltando obediência. Talvez você tenha questionado ao Senhor porque as coisas não têm andado conforme você gostaria que andasse. Talvez você tenha questionado o Senhor porque as suas orações não têm sido respondidas conforme você gostaria que fosse respondido. Aí Deus traz uma palavra dessa de hoje para poder falar com a gente que está faltando obediência. Por quê? Marta, ela estava preocupada com os afazeres e ela achava que estava certa. Ela achava que ela estava certa porque ela estava fazendo, ela estava trabalhando, ela estava isso, ela estava aquilo, ela se achava certa. Ela não estava achando que estava errado. E é assim que muitos crentes ficam. Muitos crentes se acham que está certo, acham que está fazendo as coisas certas, mas até que ela chega para você, minha irmã, não está fazendo nada, ela está parada, sentada, só ouvindo o Senhor, não vai mandar me ajudar não? Jesus vira e fala assim, olha só, quem está certo é ela, quem está certo é ela, que ela escolheu o melhor. Não tem nada melhor do que estar aprendendo a minha palavra, não tem nada melhor do que estar nos meus pés, nada melhor. E ela escolheu o melhor, e o melhor não vai lhe ser tirado. Nós temos que aprender a escolher o melhor. Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo determinado dia para trabalhar, há tempo determinado dia para cuidar de casa, e há tempo determinado dia para buscar Deus. E esse tempo eu tenho que respeitar. Eu tenho que querer estar com Ele. Eu tenho que querer aprender dele. Eu tenho que querer obedecer a Ele. Por quê? Porque, irmão, eu já falei isso aqui em outra pregação. Os crentes estão perdendo com a besteirinha. O diabo não é burro, não. O diabo não é burro, não. Se o diabo botar uma pedra enorme na tua frente, tu vai desviar, tu é burro? Tu não vai dar de cara na pedra. Já falei isso aqui. Agora, o problema do crente são as pedrinhas. Vai tropeçando, vai tropeçando aqui, tropeçando ali. Quando vai ver, está no buraco. Não por causa de pedrão, mas por causa de pedrinha. Então, o que está derrubando o crente hoje são as mínimas coisas. São as mínimas coisas. Foi o que eu falei hoje com o pastor Correia agora à tarde. Ele escutou lá. Aí na vídeo chamada lá com o bandido lá. O pastor, ele estava desequilibrado. Ele ficou, Deus mostrou o diabo mexendo na vida dele até para ele ficar maluco. Ele pescou isso aí. Não, o diabo está querendo me deixar meio perturbado. Então é isso aí mesmo. Só pegou com o mistério. Isso aí mesmo. Está mexendo na tua cabeça. Sabe por quê? Porque o outro parece que agora é um senhor, parece, pelo vídeo logo que é um senhor. Mas o homem ficou perturbado, desequilibrado, porque pegou diabetes. O homem ficou diabético, ele estava com o pé dormente, estava não sei o que, bababá. E ele estava desequilibrado porque pegou diabetes. Estava perturbado, não queria sair da cama, não queria sair de casa, estava com tipo de depressão.
Abri para ele, falei assim, com a coração que ele estava lá pulando, lá, estava de pé andando. Eu falei, irmão, fala para o senhor, pastor. Tem uma porção de gente diabética que vai pular o carnaval, até dizer chega agora daqui a uns dias. Uma porção, uma pena. Eu conheço um senhor que tem, um pai de um amigo meu que tem 90 anos, só vive na vergonhice e é diabético com 90 anos de idade. Eu conheço a porção de diabético que está enchendo a cara de cachaça, bebendo, não tomando remédio, está vivendo por aí. E está fazendo uma porção de coisa por aí. O Senhor, um homem de Deus, um homem que tem Deus do teu lado, um ungido do Senhor, ficou com medo de uma diabetes. O Senhor está numa cama prostrado porque tem uma diabetes. Uma porção de ímpio, carnal, que não tem Jesus, está aí fazendo e acontecendo com diabetes. Pisa na cabeça dessa desgraça aí. Caminha, vai para a igreja hoje. Hoje ele falou assim, faz a barba, está dando favor, faz a barba. Eu devo estar barbadão, falou, eu vou até pegar lá para a igreja. Aí ele falou assim, se arruma, vai pegar na igreja. Vai pegar. Irmão, eu já fui na igreja, passando tão mal, e preguei. Teve casos que realmente não deu para ir. Foi uma pedra no rim, que só Deus sabe como eu subi naquele altar para pregar, urinando sangue. Falei para ele, pô, eu estava na igreja pregando, irmão. E teve que sair de mim, não saiu, teve que sair, irmão. O negócio vai se pegar para diabetes? Sabe o que é isso? Isso aí é a falta de obediência. Isso é a falta de obediência. Porque a falta de obediência nos traz medo. Eu não estou falando que não está no pecado, não. Estou falando de pequenas coisas. Não sei se deixaram de ir para a igreja, não sei se deixaram de pregar, não sei o que era. Mas isso muito é falta de obediência. Quem vê o mal, a pessoa se amedronta, a pessoa se intoca, a pessoa se esconde. Quando na verdade não tem nada, você levantou lá, está bem, está normal, só está com a diabetes. Vai marchando, vai pulando, vai sapateando, vai orando e vai Deus arrancar isso. Se Deus arrancar, vem. Se Deus não arrancar, eu vou para cima também. Essa é a visão. Não se deixar vencer por um mal, por uma enfermidade, por uma doença. Eu tenho que entender que a minha prioridade é a obediência. Agora, um homem pegou a diabetes, não está indo para a igreja, está em casa. Que isso, irmão? Só foi para ele o ímpio está com diabetes pior do que a sua, muitos deles, e vai pular carnaval. Não quer nem saber. Vai lá pular carnaval, vai encher a cara de cerveja e vai lá. Uma porção de pessoa que é ímpia, ontem estava lá, até brincadeira, eu estava lá com 2 amigos na nossa brincadeira lá. Aí eles pegaram uma Coca-Cola comum, começaram a beber. Aí eu falei para eles, vem cá, moral, tu não é diabético? Eu sou, não tem nada a ver não. Vamos colocar o comum lá. Aí o outro disse, você também sou, pastor, eu estou aqui, eu estou bebendo, eu também tenho essa não. Eu não tenho outra bebida, eu bebeu, é isso aí, vai mesmo. Vai essa bolsa aí. Os caras, que não tem Jesus, uma vida toda, que estão lá bebendo, fazendo, acontecendo, e um servo de Deus, um pastor pegando o evangelho, está de cama sem querer se levantar porque foi diabético. Que é isso, irmão? Se o mundano está pulando, fazendo e acontecendo, eu sou servo de Deus, eu estou na igreja, irmão. Eu estou lá, eu estou pregando, eu estou obedecendo. Então, como disse o Anildo, pastor, vai se arrastando, vai gemendo, vai chorando, mas vai lá, vai ficar lá, você não está lá. Vai lá falar, vai lá pregar, vai lá fazer a obra de Deus. Então, Deus nos chama obediência a todo instante, irmão. Seja lá o momento que a gente estiver passando, nós temos que ser obedientes.
pega uma doença, a pessoa lá, a primeira coisa que a pessoa faz é deixar ir para a igreja. Isso é o princípio do fim. A pessoa pega uma doença que não está nem, dá para ele andar, dá para ele fazer as coisas. Só porque pegou uma depressão, só porque pegou a pessoa deixa de buscar. É o princípio do fim, irmão. Deus não quer saber de nada, Deus quer saber de ver a nossa obediência. Deus quer lá e disse assim: meu filho, está tudo arrebentado, deixei a enfermidade pegar nele, mas ele está no altar, ele está lá pregando, ele está lá buscando. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: não tem como, eu tenho que abençoar ele, eu tenho que arrancar isso dele, porque o homem não se deixou vencer pela doença, o homem não se entregou por causa de doença, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Até que ponto vai a nossa obediência? Até que ponto? Até uma doença chegar? Até eu tenho que fazer aquilo que eu não quero fazer? Eu lamento informar que Jesus não chamou ninguém para fazer o que quer. Ninguém não chamou. Jesus, ele sempre chamou, Deus sempre chamou um povo a fazer aquilo que não queria fazer. E eu tenho que mostrar o meu comprometimento, irmão. Eu tenho que mostrar o meu amor, eu tenho que mostrar, né, a minha obediência à liderança dele. Eu preciso cumprir o que ele terminou. Mesmo que meus olhos não estejam vendo o que eu gostaria de ver, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira que eu gostaria que acontecesse, a minha parte é obedecer. Mesmo porque não vai acontecer enquanto eu não entender que eu preciso cumprir. Porque às vezes eu quero ver Deus fazer, às vezes eu quero ver Deus agir, às vezes eu quero ver Deus isso e aquilo, mas eu estou falhando a minha parte. Naquilo que eu acho que é besteira, naquilo que eu acho que Deus não está nem aí, mas Deus está. Porque eu estou deixando de cumprir, e aí eu quero que Deus cumpra a parte dele. E aí às vezes, muitas vezes, as coisas não estão acontecendo porque está faltando eu cumprir minha parte. Está faltando eu fazer aquilo que Deus determinou que eu faça. Então vamos dizer Eclesiastes, para tudo tem seu tempo, irmão. Para tudo tem seu tempo. E tem que ter o tempo de adorar a Deus. Nós temos que ter o tempo, o nosso tempo determinado. Nós temos que ter zelo, nós temos que ter comprometimento. Né? Nós temos, toda igreja são 2 horas de culto. Né? Aqui nós temos assim, isso nós somos pequenos. Mas eu venho de igreja grande. E na igreja grande, as pessoas, 2 horas de culto, as pessoas chegam atrasadas, e aí o pastor passa meia hora no culto, a pessoa reclama. Porque ficou meia hora a mais. Porque ficou 20 minutos a mais. A pessoa, além de não cumprir o horário da igreja, chegou atrasada, ainda está reclamando que o pastor passou do horário. Eu vi muitos da igreja que eu era. Mas vi demais isso. Do pastor chegar no púlpito lá e ter que desabafar muitas vezes. Pessoas que se levantam antes do culto acabar, antes de passar a bênção apostólica, as pessoas estão se levantando e saindo porta fora. E o pastor tem chegado e falou: não acabou o culto, não saindo da onde? Que falta de reverência é essa? Que falta de obediência é essa? Não fez oração. Vai começar a oração final, o povo já está de pé, já está saindo porta fora para ir embora. Não espera nem da mesa apostólica. Eu passei muito isso. O nome disso é a falta de obediência. São pessoas que estão ali sem comprometimento nenhum, mas querem o comprometimento de Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Eu preciso
aprender a obedecer. Senão eu vou ficar falando, eu estou orando de madrugada, eu estou fazendo jejum, eu estou indo para a mata, e não está acontecendo nada, e minha família não vai para frente, e minha vida financeira não vai para frente, as coisas não andam, e as coisas não acontecem. Claro, está fazendo uma parte sem a principal. A principal é a obediência. Não é que Deus não queira o nosso sacrifício. Tem gente que fala assim, o que não quer nada, o vagabundo espiritual, ele fala que Deus não quer sacrifício, ele quer só que obedeça. Não. Deus, ele gosta muito de sacrifício. Se não gostasse, Salomão não seria o que foi. Porque Salomão ofereceu 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios para Deus. O que Deus não aceita é o sacrifício sem obediência. Primeiro, antes de sacrificar, eu tenho que obedecer. Para aí sim, depois eu sacrifico. E o meu sacrifício vai surtir efeito por causa da minha obediência. Então o que Deus quer que a gente saia aqui nessa noite entendendo é necessário eu querer obedecer. Obedecer a Deus. É necessário eu querer obedecer. Obedecer às ordenanças de Deus. Eu falei aqui no outro culto aqui. Às vezes Deus usa o pastor, Deus usa o profeta, Deus usa o missionário para poder orientar, para poder falar. E às vezes o crente, ele ouve, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele continua fazendo a mesma coisa errada. É incrível isso. Eu tenho que aprender a dar ouvido àquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus orienta. Aprender a dar ouvido e guardar. Como diz a Bíblia, a tua palavra escondi na tábua do meu coração. Escondi para não pecar contra ti. Tem até um louvor nisso aí. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Tem que esconder a palavra de mim, irmão. Eu tenho que entender que o que Deus determinou e acabou. O que Deus ordenou para a minha vida acabou. Eu tenho que obedecer. E na minha obediência, os sacrifícios eles vão surtir efeito. Não adianta eu estar preocupado com tantas coisas. Não adianta eu vou para o monte, não adianta eu vou para a mata, eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou fazer. Eu estou preocupado com tanta coisa. Aí a gente vai para Jesus: Senhor, estou fazendo tanta coisa, minha irmã, meu irmão, não está fazendo nada, Senhor. O Senhor não vai brigar, não? Aí Jesus lá do alto fala assim: o melhor ele escolheu. O melhor o teu irmão escolheu. O melhor a tua irmã escolheu. Quer estar nos meus pés, aprendendo a obedecer. Nós temos que aprender que Deus quer de nós é obediência. Eu quero milagre, obedeça. Eu quero cura, obedeça. Eu quero porta aberta, obedeça. Eu quero bênção, obedeça. Obedeça. Eu quero ir para o céu, obedeça. Obedeça. Eu tenho que buscar. Eu tenho que clamar. Eu tenho que clamar. Eu tenho que buscar. Para que eu tenha uma vida abençoada por Deus. Para que Deus ele possa começar a destravar aquilo que está travado na minha vida. Eu tenho que aprender. Tem horas, igual o Pedro falou para Natanael, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário que eu nasça de novo, para que eu entenda aquilo que Deus quer, para que eu compreenda aquilo que Deus quer na minha vida.
Se coloque em pé em nome de Jesus, que eu vou orar.